Capítulo 20. Lobo do Mar. Animado ao pensar em todas as possibilidades da sua nova habilidade, Alexander ficou ainda mais disposto. Ele então começou a caçar criaturas de primeira evolução ao longo do seu caminho. No início, Alexander e Ocean acharam difícil ajustar seus timings. Mas à medida em que praticavam durante as suas caçadas, começaram a se acostumar com o tempo um do outro. Essa rápida adaptação deu-se devido à influência e habilidade de trabalho em equipe de Ocean, pois ela conseguia se adequar muito rápido aos timings de Alexander. Após emboscar e abater algumas presas, Alexander percebeu, ao fazer algumas estimativas, que Ocean não ganhou nem perto da mesma quantidade de XP que ele, pois a barra de progresso dela subia de forma muito lenta. Para resolver esse problema, Alexander decidiu mudar sua tática para uma em que Ocean matava o alvo e ele apenas fornecia suporte. Tal tática era mais perigosa e difícil de executar, pois Ocean não havia evoluído, mas Alexander, que podia usar veneno paralisante, achou que valia se arriscar um pouco por ela. Assim que abateram a próxima criatura, a quantidade de XP que Alexander ganhou diminuiu e a de Ocean aumentou. Mas mesmo assim, a quantidade que ele ganhou ainda foi maior do que a quantidade que ela ganhou antes. Parece que estou pegando uma parte do XP dela, pois ela é minha familiar, ponderou Alexander. Já que é assim, vamos continuar nessa tática. Depois de matar mais algumas criaturas de primeira evolução, eles tiveram que procurar um lugar onde pudessem se esconder para ficarem seguros, pois Ocean subiu de nível e precisava de um lugar calmo para evoluir. Seu familiar subiu de nível. Seu familiar alcançou o nível máximo da sua raça atual e, como seu mestre, você pode escolher o caminho evolutivo que ele seguirá. Escolha uma das evoluções selecionáveis dentro de 3 dias ou ele vai evoluir de forma aleatória e forçada. Alexander não esperava que o sistema fosse capaz de influenciar até mesmo as evoluções de Ocean, mas já que era, ele iria usá-lo em conjunto com a habilidade Gift para ajudar Ocean em cada uma das suas evoluções. Depois que encontraram uma pequena caverna habitada por uma criatura no início da primeira evolução e a reivindicaram, Alexander abriu seu status e começou a pensar sobre qual era a melhor coisa para passar para Ocean. Após considerar com muito cuidado as suas opções, Alexander chegou à conclusão que as escolhas mais consistentes seriam os aprimoramentos, desenvolvimento corporal e bênção das águas. Mas como Ocean poderia acabar ganhando desenvolvimento corporal durante sua evolução, assim com ele, Alexander achou melhor não passá-lo a ela. Você presenteou o familiar em Ocean com o aprimoramento, bênção das águas. Assim que Alexander passou o seu aprimoramento, bênção das águas, para Ocean, ele sentiu uma mão etérea invadi-lo e levar alguma coisa embora. Você perdeu o aprimoramento, bênção das águas. Então é por isso que a habilidade é a presente e não a adestrar, ou algo assim, analisou Alexander, suspirando pelo descuido. Ainda bem que escolhi algo que consegui recuperar. Com a notificação que apareceu, Alexander entendeu na hora o que tinha acontecido e, apressadamente, recuperou o seu aprimoramento através da árvore de habilidade da sua classe. Você obteve o aprimoramento, bênção das águas. Alexander recuperou seu aprimoramento o mais rápido que pôde, pois os aprimoramentos são essencialmente mudanças corporais. Não tinha como ser bom para o seu corpo ficar fazendo e desfazendo tais mudanças. Depois desse susto, Alexander verificou o seu status de novo, mas não viu nada que valesse a pena perder para presentear a Ocean. Não era porque ela não merecesse, mas porque perder qualquer parte do seu status agora podia custar a vida de ambos nessa floresta. Não tendo mais por que adiar a evolução de Ocean, Alexander se certificou que a área era segura e chamou pelo sistema. Mostrar evoluções selecionáveis para o familiar Ocean. É assim, não é? Iniciando análise para as possibilidades de evolução. Analisando evoluções anteriores. Analisando espécie atual. Analisando raça atual. Analisando herança genética. Analisando habilidades. Analisando o ambiente. Analisando itens compatíveis. Analisando títulos. Análise para possibilidades de evolução concluída com sucesso. Verificando evoluções adequadas.
Evoluções adequadas encontradas. Evoluções. Lobo alfa, evolução natural de um lobo alfa, pequeno. Aumenta principalmente o tamanho e a capacidade de liderança. Não alcança o seu potencial sem uma alcateia. Grande lobo, evolução desbloqueada por lobos com altos atributos físicos. Aumenta principalmente os atributos físicos e o seu porte. Adaptabilidade diminui um pouco. Lobo do mar, evolução desbloqueada por lobos de lugares ricos em água, como o mar, e por aprimoramentos ou itens relacionados à água. Aumenta principalmente o atributo inteligência e a afinidade com o elemento água. Não é forte fisicamente. Observação 1. Escolha cuidadosamente. O processo ainda pode ser adiado, mas uma vez iniciado, não deve ser interrompido e é irreversível. Observação 2. Se o processo de evolução for interrompido, haverá sérias consequências. A pior delas é a morte. Alexander escolheu o lobo do mar sem precisar pensar muito. Ele até cogitou um pouco em escolher o grande lobo, mas o aumento em inteligência ajudaria muito mais eles como um time. Oxia não era mais uma ômega. O processo de evolução começou. O seu familiar será colocado em dormência e sono profundo até o processo terminar. Não se preocupe. Pode descansar. Disse Alexander a Oxia, que parecia tentar resistir à sonolência. Vou protegê-la. Ouvindo que Alexander lhe protegeria, Oxia parou de resistir ao sono. Iniciando o processo de evolução corporal. Subindo todos os aprimoramentos corporais de nível. Por favor, escolha o aprimoramento corporal da evolução do seu familiar. Aprimoramentos. Impulso mágico fortalece a afinidade mágica de uma forma geral. Olhos afiados aumenta a capacidade de visão. Desenvolvimento corporal aumenta todos os atributos, exceto charme e sorte, de maneira bem equilibrada. Impulso mágico? Mas ela nem tem mana, ponderou Alexander por um tempo. Será que vale a pena arriscar? Ao sentir que não deveria alongar tanto assim o processo, ele decidiu arriscar. Impulso mágico. Seu familiar adquiriu o aprimoramento, impulso mágico. Mudança de espécie detectada. Mudando espécie. Modificando estrutura corporal. Fortalecendo células corporais. Fortalecendo o metabolismo. Revisando herança genética. Fortalecendo genes. O processo de evolução foi concluído com sucesso. Assim que o processo de evolução corporal começou, o corpo de Oxia liberou uma fraca luz azul mar e foi envolvido por ela. À medida que a evolução avançou, a luz se intensificou e o corpo de Oxia começou a mudar e crescer. A evolução de Oxia só durou cerca de 10 minutos, mas esse curto espaço de tempo foi o suficiente para que ela parecesse uma criatura completamente diferente. Os seus olhos e o seu pelo mudaram para tons claros de azul, a sua altura passou a ser cerca de 1,2 metros até o ombro. Como a altura dos lobos é medida, o seu comprimento passou a ser cerca de 1,75 metros do focinho à ponta da cauda. Como o comprimento dos lobos é medido, e o seu porte físico ficou mais robusto, apesar de ainda deixar um pouco a desejar se comparado aos lobos alfas que Alexander tinha encontrado. Como se sente, garota? Perguntou Alexander enquanto esfregava o pescoço de Oxia, que agora estava quase da sua altura. Wolf, latiu Oxia, animadamente, em resposta. Fico feliz que você tenha gostado, respondeu Alexander. Agora vamos ver como você ficou por dentro. Durante a evolução de Oxia, Alexander recebeu algumas notificações sobre o que estava acontecendo, mas como elas estavam longe de ser todas as informações, ele foi ver a aba de status dela. Primeiro familiar. Nome, Oxia. Espécie, besta mágica. Raça, lobo do mar. Nível, 10/25. Condição, boa. HP, 183/183. Mana, 67/67. Stamina, 83/83. Habilidades de proficiência. Emboscar, intermediário, trabalho em equipe, intermediário, correr, avançado, ataque de garras, intermediário, mordida, intermediário. Aprimoramentos. Corpo de Alpha 2. Bênção das Águas 2. Impulso mágico.
Títulos, é nenhum. Alexander se assustou com o tamanho da mudança, mas não poderia estar mais feliz por ela. Animado com as mudanças dela, Alexander decidiu gastar os seus pontos de crescimento para presenteá-la com seus feitiços de água mais fortes. E como ela passou a ser uma besta mágica com o aprimoramento, Bênção das Águas 2, os feitiços de água não eram mais incompatíveis com ela. Você presenteou o familiar Yoshi com o feitiço Barreira d'Água. Você perdeu o feitiço Barreira d'Água. Você presenteou o familiar Yoshi com o feitiço Canhão d'Água. Você perdeu o feitiço Canhão d'Água. Você presenteou o familiar Yoshi com o feitiço Lâmina d'Água. Você perdeu o feitiço Lâmina d'Água.